E Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus, sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, a cada coração, os benditos amados do Pai, que estiverem buscando ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, nesta madrugada, junto conosco. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos aqui para sermos o canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações. Então, assim como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, e a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá, estaremos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, transbordando em cada lar, cada ambiente, cada comércio, cada veículo, cada coração, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, bendizerem e exaltar ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome, para que todos vejam e reconheçam que verdadeiramente há um Deus, cujo nome é Senhor, que opera sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e que tua palavra é boa, viva, vida, vivifica, é espírito e é espada, e é fogo consumidor, para destruir, remover e envergonhar todo o mal e toda obra do mal, para mais honra e mais glória do teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Estarei dando início agora ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Então escolha o seu número de 1 a 12, pois no decorrer dessa live eu estarei sorteando 12 números, para que o Senhor possa falar ao seu coração através das escrituras da Bíblia Sagrada. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje eu estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito assim: Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus: Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixa nos comentários seu primeiro nome, município e estado e escolha o número de 1 a 12 para que o Senhor nosso Deus possa estar falando ao seu coração nesta madrugada. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. São os rebanhos que estarão recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, os primeiros a estarem recebendo nesta madrugada. E o livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. Livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Livro de Ezequiel, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, Ezequiel, capítulo 13. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Ezequiel, capítulo 14, para a sua meditação. Vamos aqui dar início à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, assim como as orações do livro de Salmos, elas são numeradas e assim também são apenas introduções, pois orações duram no mínimo 1 hora. E se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você seguir ou se inscrever, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês. O Jefferson, de Cidade Alta Floresta, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E sei em qual município ou estado abençoado. Especifique aí, por favor, porque eu não conheço qual estado você faz parte, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de uma oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estou buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, para que todos possam vir a ter muita fé, para louvar e exaltar ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Que haja os poderes cá no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, removendo todo laço e todo impedimento, seja da carne ou seja do maligno, que estiver tentando impedir, atrapalhar, atrasar ou desacreditar cada coração de tomar posse do melhor do Senhor em suas vidas, de receber a tua boa palavra e vir a frutificar, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos aqui dar início à ministração do livro de Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes de adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 13 aqui do livro de Ezequiel é muito forte, porque é justamente o Senhor questionando essa liderança religiosa que estava fazendo com que o povo não só não crescesse, como aquilo que eles tivessem, eles não pudessem vir a permanecer tendo posse das bênçãos do Senhor nosso Deus. Pois aqui isso deixou bem claro: não subistes as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Ou seja, preferiu fazer aquilo que era do coração deles, seguindo os seus próprios espíritos, que parecia ter uma recompensa de honra, de glória, de fama, de status, daquilo que é só da parte do homem. Mas agora aquilo que era necessário para o futuro, para o porvir, não só eles não estavam conquistando, como estavam impedindo o povo de conquistar também. Tanto é que lá em Mateus capítulo 23, versículo 13, o Senhor Jesus questiona, deixa bem claro que o líder não entra no céu e impede aqueles que estavam entrando de entrarem também. E se aquele que é o povo, o rebanho, não examinar as obras e os frutos, não fazer prova do Espírito, jamais vão saber qual é o Espírito da verdade, o Espírito verdadeiro do Santo, o Espírito Santo de verdade, daquele espírito maligno, dos 3 espíritos lá em Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 12 ao versículo 14. Então é necessário a gente estar sempre examinando com muita atenção e com muito cuidado, para que venhamos a verdadeiramente identificar quando é da parte do Senhor e quando não é da parte do Senhor. E uma das formas clássicas que nós temos, uma das formas não, né? A principal forma que nós temos hoje em dia para poder fazer prova, saber se é ou não da parte do Senhor, João capítulo 7, palavra do Senhor Jesus: julgai sim não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E lá em João capítulo 7, ele também afirma que aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Então não existe uma solução fácil e simples. É necessário que tenha o quê? Profundidade nas escrituras da Bíblia Sagrada. Mas, Milena, como que eu vou conseguir ter acesso a tanta profundidade nas escrituras sagradas se aquilo que eu preciso é de urgência, é para agora, começar a examinar e colocar em prática? Vocês têm aí as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Estamos há mais de 2 anos na internet oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Porque abrir um canal na internet e dizer que a gente sabe muito da Bíblia Sagrada, que a gente só fala a verdade para vocês, é fácil. Todo mundo faz isso até hoje em dia. E aqui também eles falavam que faziam a verdade, e não só isso, esperavam a palavra que vinha deles próprios se cumprirem, dizendo ainda que era da parte do Senhor. Mas nós não, nós nos colocamos à prova. Como o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? É necessário que o líder saiba que ele deve ser examinado e que o povo saiba que ele tem de examinar
as obras e os frutos. Então examine nossas mais de 100 denúncias. No meu canal @MillerOfertaDin, vocês vão encontrar uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias para você examinar a cada uma delas e colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. O Emanuel de Sergipe, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E somente a partir de 1h12 da madrugada que estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Até lá, estamos focados em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Se aguardar até 1h12, com certeza estaremos interagindo com vocês nos comentários. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, a receberem uma palavra do Senhor aos seus corações. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o próximo livro a estar sendo ministrado agora é o livro de Levítico, que possui 27 capítulos. Livro de Levítico, que possui 27 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Levítico, capítulo 18. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Levítico, capítulo 19. Lembrando que em algumas redes sociais, essa live fica salva no nosso canal, @igrejasbenditas. É o mesmo arroba que aquele azinho com um círculozinho em volta em todas as redes sociais. Basta você se inscrever ou nos seguir que você continuará recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco através dessa internet, seja onde ela estiver, através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada coração, sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejasbenditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Preste atenção hoje. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Levítico, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 18 aqui do livro de Levítico, vemos o Senhor deixando bem claro ao povo para não imitar as práticas dos outros povos que abominavam ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então é necessário que o Senhor aqui afirmou com todas as letras: cumprindo-os, o homem viverá. Pois o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Mas é necessário que a gente examine qual é a nossa parte,
o passo que nós temos que fazer para que o Senhor nosso Deus possa nos ajudar a prosseguir na caminhada. Porque se quisermos seguir conforme os outros, porque parece que está dando certo, se fulano fez, deu certo, então vou fazer também. Se fulano acha, deu certo, então vou fazer também. Se desde que o mundo é assim, então vou fazer também. Sem antes consultar aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós fazermos. Então é necessário estarmos atentos, examinando as Escrituras Sagradas, examinando as obras e os frutos, para que não venhamos a ser enganados e nem confundidos. Pois lá em Salmos capítulo 53, o Senhor deixou bem claro que aquele povo estava sendo enganado porque Deus havia os rejeitado, porque eles primeiro haviam rejeitado os estatutos, os mandamentos, as leis e a palavra do Senhor, não somente por boca, por palavras, mas sim também pelas suas atitudes, porque as nossas atitudes nos afastam ou nos aproximam muito mais do Senhor Deus do que aquilo que nós apenas falamos, pois é necessário estarmos atentos e vigiando, pois o Senhor Jesus foi bem claro: vigiai e orai. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Próximo rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11, a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus. Mas antes de apresentar a vocês sortear o livro a ser ministrado, estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que é necessário que vocês examinem com muita atenção cada passagem das Escrituras Sagradas presentes na mensagem. Se você não conseguir anotar alguma delas, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Você vai poder examinar cada uma delas, voltar, pausar, diminuir a velocidade caso necessário, e prestem sempre muitíssima atenção. Examinais as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então vamos aqui apresentar a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado. Nessa rede social você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição da live, e outras redes sociais. O vídeo vai estar fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima, aparecendo para todos vocês.
E se eu tivesse te silenciado, você não teria conseguido continuar a mandar mensagem, correto? Então você faça um desafio. Antes de cometer um crime, faça um desafio, pois o que você está fazendo se conjura nos crimes de injúria, calúnia e difamação, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque quando a gente afirma algo para uma pessoa, sobre uma pessoa, ainda mais essa sua afirmação sendo um crime, você comete um crime se não conseguir provar que o que você está falando é a verdade. Nós estamos aí já há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Vocês veem mais alguém na internet oferecendo dinheiro para quem mostrar nas escrituras sagradas que estão errados ou que estão mentindo? Acho que alguém seria idiota de oferecer 200 milhões de reais em dinheiro, não tendo como provar que o que ele fala tem coerência, tem convicção, tem uma profundidade, base, obras sólidas, frutos? Porque apenas eu tive um sonho, um anjo sussurrou no meu ouvido, eu tive um desejo no meu coração, tudo isso não cola na frente do juiz não, tá bom? Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, estarmos sempre atentos e alertas com o que sai da nossa boca. Pois como o Senhor Jesus afirmou, iremos prestar conta de toda palavra que sair da nossa boca no dia do juízo. E também, Romanos capítulo 13, queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Para estarem tirando suas dúvidas, deixe o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado aí nos comentários e a partir de 1h12 da madrugada iremos tirar as suas dúvidas. Caso contrário, pode estar sendo silenciado ou até mesmo bloqueado, dependendo da gravidade do conteúdo da sua fala. Então vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro sorteado para ser ministrado de 1 Timóteo, que possui 6 capítulos. 1 Timóteo, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. 1 Timóteo, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de 1 Timóteo, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Próxima oração a ser ministrada. Se inscrevam, nos sigam se quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, de cada seguidor, inscrito, membro ou ofertante, de cada coração que receber com alegria a tua palavra sendo ministrada através de nós, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Prestem atenção naquilo que eu falo com vocês. A partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo nos comentários. Até lá, estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui é uma igreja, o foco é a palavra do Senhor. Querem interagir, tirar suas dúvidas, bater papo? De segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no meu canal, @MileOfertadim. Então vamos aqui dar início à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo... 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila,
e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 2 Timóteo, aqui nós vemos diversas atividades e como todas são necessárias, mas cada uma é diferente. Pois aqui o apóstolo Paulo falou sobre súplica, oração, intercessão, ações de graças. Cada uma dessas palavras tem uma função, um significado, um tempo, um ornamento, protocolos santos, quem pode e quem não pode fazer. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque o fato da pessoa não saber o que é a diferença, o que é necessário, qual é o poder, quais são os espíritos que trabalham ao favor, dependendo de cada uma palavra, não vai deixar de acontecer, não vai deixar de continuar a acontecer da forma como o Senhor já estipulou, porque tudo o Senhor colocou regras, leis, ordens e mandamentos. Tanto é que quanto mais a ciência evolui, mais ela demonstra o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Porque se tudo fosse realmente um acaso, não tivesse um padrão, uma ordem, uma lei, uma regra a ser cumprida, então aí poderia se afirmar que não existe Senhor nenhum, que Criador é esse que faz um monte de bagunça. Mas não, ele orquestrou cada uma coisa com os mínimos detalhes. E aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro como é necessário nós, que somos parte dessa sua criação, saibamos estar interagindo nesse mundo, de maneira que jamais venhamos a omitir o nosso dever e a nossa obrigação para com aquilo que é espiritual, que não tem parte para com esse mundo. Pois aqui o apóstolo Paulo falou, deixando bem claro, que a igreja interagir com a política de maneira saudável, de forma que ore a favor daqueles que estão no poder, e não tentando derrubar, fazendo eu acho, eu penso, mas eu imagino. Devemos examinar as escrituras sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus, agir conforme a justiça e o juízo do Senhor nosso Deus, para que Ele, que detém todo o domínio, todo o controle de todas as coisas, venha executar o seu juízo e a sua justiça no tempo determinado, que pode não ser o tempo que a gente quer, que a gente acha que é o melhor, mas é sempre o tempo mais correto, sincero, verdadeiro e o melhor para cada um de nós, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tanto é que aqui afirma: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Próximo livro a ser ministrado, o livro de Esdras, que possui 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito par de número 10, Esdras, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Esdras, capítulo 5, para a sua meditação. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Escolha também o número de 1 a 7, pois logo mais no decorrer dessa live eu irei sortear mais 4 números. E toda live de segunda a sexta, além de orações, você estará recebendo também, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 2. Para ter suas dúvidas respondidas, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado e aguarde até 1h12 da madrugada. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de receberem e praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 20,
25, dos versículos 31 a 46. Que haja a tua poderosa luz brilhando e dissipando toda a escuridão, e o teu santíssimo e poderoso sangue cobrindo, guardando e revestindo cada porta, portal e janela de cada ambiente onde essa live alcançar, dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social, você vai conseguir voltar a essa live para examinar versículo por versículo nas Escrituras Sagradas, para ver se o que nós estamos falando é aquilo que está escrito. E também, dependendo da rede social, você encontra as informações necessárias para ofertar ou dizimar, independente do valor, seja 10 centavos, seja 10 bilhões, na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está ali acima. Caso contrário, entre em contato conosco também no privado e tire suas dúvidas, que a nossa produção te passa também as informações necessárias. E lembre-se também de pedir a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, independente do valor, irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para vocês. Então não deixem de fazer sua obra para com o Senhor nosso Deus e se juntar conosco em um só Espírito. Pois mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Esdras capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 20. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esdras capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 20. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso, mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque do livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros, que habitam em Samaria, como as restantes que estão além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 aqui do livro de Esdras, vemos o inimigo utilizando dos erros passados para tentar impedir a glória e a honra futura. Vemos como que nós devemos tomar sempre muito cuidado em cada passo e obra de nossos frutos e também daqueles que são os nossos antepassados, pois por
por causa da rebeldia, das rebeliões dos antepassados do povo de Israel, aquele povo no presente estava pagando o prejuízo, de forma que não tinham mais nem sequer a cidade tão amada e tão adorada por todos eles. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, para que a gente não só não perca aquilo que o Senhor já nos entregou, que é conquistado com grande esforço, mas que também venhamos a permanecer ajuntando tudo aquilo que é tesouro nos céus. Pois que o Senhor nosso Deus, ao olhar para nós, encontre bons mordomos fiéis, agindo, tendo de um tudo e agindo como se nada tivéssemos, possuindo de um tudo, mas não sendo possuído por nada, administrando todas as coisas e sendo sempre direcionados e guiados pelo Senhor nosso Deus e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz da graça e alegria nosso Senhor Jesus. Deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. E a partir de 1h12 da madrugada, tirem suas dúvidas, interajam conosco nos comentários para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o livro é o livro de Malaquias, que possui 4 capítulos. Livro de Malaquias, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito, par de número 2, livro de Malaquias, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Malaquias, capítulo 4, para a sua meditação. Estamos sempre aqui presentes com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana, orações diretamente em cima do monte, também de madrugada. O Eric Pinheiro, do Pará, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, que através dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, quebrando, destruindo e removendo, envergonhando toda a obra do maligno ou da carne, todas essas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas, para serem benditos do Pai e exaltar ainda mais ao teu santíssimo nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 9. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Malaquias, o Senhor deixa bem claro, o juízo inicia ali pela liderança, e depois ele vem purificando todo o seu povo. E é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois nós devemos estar atentos, pois como o Senhor Jesus afirmou em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo. Aqui o Senhor foi bem claro, que estava vindo ali com justiça e juízo em cima do seu povo. E se o povo estivesse em obediência, aquela justiça e aquele juízo que o Senhor estava trazendo, seria para benefício deles. Mas como eles estavam em iniquidade, transgredindo as palavras, os mandamentos e a justiça do Senhor nosso Deus, aquilo ali estava vindo para eliminar todas as más obras, toda a impureza, purificar para o Senhor um povo santo, perfeito, justo e irrepreensível. Pois aqui o Senhor questionou sobre o salário do jornaleiro. E hoje em dia nós vemos aí a grande liderança religiosa colocando mão na oferta e no dízimo, mas não pagando o salário do obreiro. Não tendo dentro do templo alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, porque primeiramente não é qualquer um que tem autoridade para receber ofertas e dízimos. Eu não recebo oferta e dízimo com base na minha autoridade, não. Eu estou aqui como discípula do nosso sacerdote e apóstolo, que ele sim tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. E vocês têm aí as mais de 100 denúncias para examinar cada uma delas e nos colocar à prova. Eu estarei apresentando agora para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. De qualquer passagem que tiver passado despercebido, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Recado dado a todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Nessa rede social você encontra as informações para ofertar na descrição da live, independente do valor. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima. E lembre-se que ninguém faz algo
da forma como nós fazemos de oferecer dinheiro para quem mostrar nas Escrituras Sagradas que estamos errados ou mentindo por acaso. Essas passagens, todas nas Escrituras Sagradas, citadas na mensagem, não estão ali por enfeite. Vão lá examinar. Palavra do Senhor Jesus. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo aparências, mas sim segundo a reta justiça. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. Escolham o seu número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Vamos aqui ao livro a ser ministrado de Abacuque, que possui 3 capítulos. Livro de Abacuque, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Abacuque, capítulo... Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 4, Abacuque, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Abacuque, capítulo 3, para sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Oração de número 5. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações mesmo após o término da live. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E através do transbordar dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, chegando juntamente com essa ministração da tua palavra, possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai, juntos conosco nesta madrugada ou acompanhando as gravações futuramente. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Abacuque, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Abacuque, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Glórias, aleluia, louvado e engrandecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Abacuque, o Senhor deixa bem claro como Ele vai recompensar a cada um segundo a sua obra. E através da justiça e do juízo do Senhor nosso Deus, Ele revela aquilo que estava oculto. Ele fala, mostrará a tua incircuncisão, ou seja, através da justiça e do juízo do Senhor, será evidenciado com quem o Senhor está a favor e com quem o Senhor está pelejando para eliminar. E então é necessário que nós venhamos a nos converter enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai Ele enquanto está perto. É necessário que nós venhamos examinar as nossas obras e os nossos frutos, para que o Senhor, nosso Deus, possa verdadeiramente nos entregar o melhor que Ele preparou para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, Ele foi bem claro, aquele que me ama, guarda e pratica os meus mandamentos. Então não adianta falar que Jesus te ama e que você ama Jesus, se as suas obras, os seus frutos, as suas condutas não tem nada da parte dele.
Lucas capítulo 6, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Examinem com muita atenção e cuidado, para que vocês possam verdadeiramente se tornar discípulos do Senhor Jesus e conhecer a verdade, e a verdade os libertar. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós, que é o livro de Salmos, que possui 150 capítulos. Deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, pois daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet e o 7º livro a ser ministrado nesta madrugada, livro de Salmos, capítulo 38. Salmos, capítulo 38, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Salmos, capítulo 38 é a próxima ministração. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Examinem nossas mais de 100 denúncias e peçam a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, seja seu bairro, município, estado ou país. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Jeremias Gonzalez, de Minas Gerais, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não siga sozinho, convide outras pessoas que precisam e necessitam de receber orações e, principalmente, aumentarem a sua fé através da palavra verdadeira do Senhor nosso Deus sendo ministrada. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essa ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, e todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, sejam limpas, livres e libertas de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Salmos, capítulo 38, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou do versículo 16 ao versículo 22. Salmos, capítulo 38, do versículo 16 ao versículo 22. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 38 aqui do livro de Salmos é muito importante, porque nós vemos alguém arrependido, reconhecendo os erros e as iniquidades, mas não pensando com orgulho em tentando continuar naquele mesmo caminho. Pois ele foi bem claro, eu sigo o que é bom. Ou seja, ele está ali verdadeiramente em uma constante evolução, buscando e pedindo ao Senhor que o ajude, que o direcione, que o guie, que o instrui, que o purifique, para que ele possa ser digno de verdadeiramente ser parte dos grandes povo santo do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui ele questiona justamente todos os inimigos, todas as circunstâncias que acontecem por causa das consequências do pecado. E como é importante a gente buscar ao Senhor nosso Deus, mesmo quando estiver no maior fundo do poço. O Senhor é capaz de nos resgatar de qualquer lugar. Basta que nós venhamos com o coração arrependido, contrito e quebrantado, do qual o Senhor não rejeitará, com verdadeiramente um posicionamento de mudança, de atitude, para que venhamos a honrar o nome do nosso Senhor, onde quer que nós estivermos.
Escolha agora o seu número de 1 a 7 para que você receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 38. Salmos, capítulo 38, se você escolheu o número 5. Qualquer resultado que você tenha perdido, alguma ministração que queira escutar novamente ou enviar para alguém que precisa e necessita, em algumas redes sociais, essa live fica salva. Você vai poder voltar, examinar cada uma delas e fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus compartilhando. Vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, que daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Enquanto isso, tenham muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem orações toda madrugada e toda semana orações também de madrugada, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. E você também tem a flexibilidade nos horários da manhã, tarde, noite e madrugada para buscar ao Senhor nosso Deus, seja onde for que você estiver, e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E você lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro que estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo para quem provar nas Escrituras Sagradas que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, independente do seu grau de escolaridade ou das suas posses financeiras, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, e todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente de posse financeira, independente de segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, o 3 já foi ministrado, abençoado. Levítico, capítulo 18. Para quem escolheu o número 3. Para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E eu não tenho 16 anos não, abençoada. Eu tenho 20 anos, eu sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, semeando a boa semente, a boa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. Cadê? Paulo de São Paulo, Guarulhos. Seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Todos aqueles que tiverem deixado seu primeiro nome, seu município, seu estado, vão estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas e participando da live, para mais honra e mais glória do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o nosso sacerdote e apóstolo está aqui presente para interagir com vocês e tirar as suas dúvidas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade é quem me ensina todas as coisas, me guia no caminho que eu devo seguir, não permite que eu seja enganada e nem confundida, e aquele que fala através de mim me usa para ser boca do Senhor. E todos vocês também têm essa oportunidade. E eu estou aqui para verdadeiramente dar a oportunidade a todos vocês de interagirem, de participarem, de conhecerem e aprenderem mais sobre esse Senhor tão maravilhoso, para que vocês também venham se tornar vasos de honra do Senhor nosso Deus, exaltando e glorificando ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que vocês encontrarem. E a Yasmin de Campinas, São Paulo, seja muito bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória do nosso Deus. Estarei passando agora a palavra ao nosso sacerdote e apóstolo. Então, saúdo a todos vocês com a paz e graça do nosso único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para poder tirar todas as dúvidas de vocês e mostrar para vocês que verdadeiramente é o que o Senhor Jesus disse. Se você verdadeiramente crer, tudo é possível. Agora, crer é quem faz obra, como está escrito. Pronto. Acreditar, aquele que ouviu alguém falar e aí ele acredita. Por isso o Senhor Jesus falou para Pilatos: você fala de si mesmo ou alguém falou para você? Exatamente. Certo? Então, nisso aí, tem uma diferença gigantesca. Agora, quer dizer, conosco você tem a oportunidade de levar a presença de Deus para onde você estiver. Muitíssimo bem. Por isso, nós somos a igreja que mais leva a fé no mundo para as pessoas. Glória a Jesus. Se você, se você pegar a igreja sem ovelhas, é 100 capítulos da Bíblia Sagrada todos os dias que ela envia para todas as casas do mundo. Glória todinho. Jesus. Muitíssimo bem. Toda casa que tiver um celular e tiver o sinal da internet, a igreja está lá. É só a pessoa saber que está lá e mexer. E exatamente. Pronto. O Edmilson da Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. E a Yasmin perguntou: a igreja de vocês são de qual estado? Nós, pelo menos, somos originais do Rio de Janeiro, mas a inauguração de nossos templos físicos, as igrejas virtuais alcançam todo mundo, mas os templos físicos também estamos inaugurando em cada um município do Brasil, em que o obreiro recebe salário, as pessoas têm alimento para o corpo, alma, espírito e aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus. Independente dos seus recursos ou condições financeiras, do seu segmento religioso de fé, quer saber como você pode não só ser muito abençoado, como abençoar também a sua família, os seus amigos e toda a sua região? Entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Isso pode ser qualquer um ser humano do planeta Terra. Você pode ser uma pessoa que está morando na rua. Vá lá, usa o telefone de alguém e peça, que nós certamente vamos lá e vamos tirar essa pessoa da rua. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Pois assim que haver uma verdadeira igreja do Senhor Jesus. A gente não é a única verdadeira igreja, mas a gente tem os frutos que apresentam uma verdadeira igreja. E estamos aqui para repreender aqueles frutos que não condizem com a verdadeira igreja, para que haja mais e mais verdadeiras igrejas em todos os municípios do nosso querido mundo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Para tirar suas dúvidas e interagir conosco, faça como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deixem seu primeiro nome, o seu município e seu estado. Nós com certeza estaremos respondendo. Qualquer município que a gente chega, a primeira coisa que a gente sai, vai procurar um morador de rua, para poder realmente dar trabalhos a eles. E o José, eu não sei se você ouviu o recadinho no início da live, que isso que você está fazendo se conjura nos crimes de injúria, calúnia e difamação, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Então examine com muita atenção e cuidado, porque quando você afirma que eu estou enganando as pessoas, você está me acusando de crimes. E se você não conseguir provar nas escrituras sagradas, ter provas sólidas, porque você usar na frente do juiz: mas eu acho, mas eu pensei, mas eu tive uma boa intenção, não vai colar. E ele vai fazer você pagar ainda mais, porque você fez ele perder o tempo dele. Então examine com muita atenção e com muito cuidado. E um detalhe muito importante: se você tem ainda o nome cuidado, porque numa situação que você entrar num poder judicial conosco ou com qualquer uma pessoa,
você vai ter que indenizar. E se você não tiver dinheiro para poder pagar, o seu nome vai ser falido. Isso aí dá uma burocracia, gente, um problemaço que nem mais cartão de crédito você tem, tá? Não vai ter nada, só Exatamente. isso. Não vai ter nada, vai falir o nome dele, só isso. E o Igor Ferreira... Procura se informar um pouquinho com os advogados, tá bom? Exatamente. O mais incompetente ganharia uma causa na justiça se a gente não Se a gente tivesse estivesse comprovado. mentindo. Exatamente. Já temos mais de 2 anos aqui. Pô, e você Glória falar um a Deus, negócio Jesus. desse é falta de caráter, poxa. Exatamente. O Igor Ferreira, de Prata, Minas Gerais, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Interaja conosco, tirando suas dúvidas. Estamos ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Nós estamos aqui nessas 7 redes principais, ó, e todos os deputados federais sabem que nós estamos aqui. Olha Deputado só, federal, deputado estadual, o senador. senadores. E como é que tu fala uma bobagem dessa? Exatamente. Que enganação. Vamos aqui apresentar a vocês uma de nossas denúncias que servem de material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor. Então vai. Aí a gente vê a Vai lá. profundidade realmente do intelecto da pessoa. E vai lá e pergunta ao seu líder lá se ele aceita algum desafio. Se ele aceitar um desafio, tu vai falar assim, realmente ele é verdadeiro, meu líder. Pronto. Glória ao nosso Senhor Jesus. Se ele não aceitar, sai fora, puxa o carro que tu tá na furada. Mateus 23, versículo 13 e 15. Para interagir conosco, tirar suas dúvidas, deixe o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco nessa live para a Amazônia e Glória ao Senhor Jesus. Produção, tira o print aí que depois o processo no José vai seguir. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, Ele a graça e a continua alegria. insistindo? Continua insistindo. E Então, ainda falou tá bom. Eu tenho 3 anos para poder falir o teu nome. Exatamente. E 6 meses pra te processar criminalmente. Não adianta Então. retratar, já foi tirado o print, tá bom? E agora, tchau pra você. São muito bem-vindos. Não, Aqueles que peraí, querem interagir. menina. Peraí, deixa ele aí, ó. Vai pra outro. Vamos aqui apresentar a vocês a nossa denúncia de número 103, em que antes o Vinícius... Não coloca o nome todo não, moçada. O Vinícius Alexandre, ele colocou o nome todo, mas não colocou o seu município, seu estado, qual que é abençoado. Isaac, de Madrugada, São Paulo, seja muito bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus. Aí eu não sei. Vamos aqui, muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele quanto as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Então examine no livro de Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e em Lucas, capítulo 6, versículo 38. O Jair Francisco de Araguari, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas e seus dízimos diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você quanto para a sua família e os seus negócios também. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. E você encontra essa mensagem completa no meu canal, @mileofertadim, com as 7 afirmações. E junto também tem as nossas mais de 100 denúncias, mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. O Vinícius Alexandre é do Rio de Janeiro, bairro do Rio Comprido. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O Edmar Souza, de Manaus, Amazonas. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. A Nath também deixa aí nos comentários seu município e o seu estado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam. O abençoado ali de Sorocaba, São Paulo, mas eu não sei o seu nome. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Nós trazemos oportunidade para todos vocês interagirem, participarem. É o Kelvis, de Sorocaba, São Paulo. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Eu já falo muito rápido, aí eu fico olhando ali para a hora que o tempo está passando, aí eu acabo aumentando a velocidade. O Jeremias, de Anápolis... Gemima.
Cássia, vou chamar de Cássia, Anápolis, Goiás. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus. Todos vocês entram lá no privado e peçam um tempo para ir. Vocês não vão pagar nada, não precisa meter a mão no dinheiro para nada. Glórias ao nosso Eu só Deus. preciso só do nome de vocês para dizer assim, ó, lá pediu. Todos os deputados federais e todos os senadores sabem que nós estamos realmente entrando em todos os municípios. Glórias ao nosso Deus. Mas aí é necessário a gente verdadeiramente ter o apoio do povo e uma base. A base política tem que ser. Nenhuma igreja entra em nenhum município se o político não deixar. Vocês não sabem disso, mas é assim que funciona. Por esse motivo que a gente está pedindo a vocês, ó, façam uma oferta de R$1, de 1 bilhão, que pelo menos eu posso... Oh, mas vem cá, tem uma pessoa que me ofertou lá R$1, tá? Eu tenho que colocar um templo lá, eu tenho um fiel lá. Exatamente. Então, o que mostra o fiel é o quê? Quando o cara coloca R$1, colocou R$1, 10 centavos, ele é um fiel. Eu posso brigar. O apóstolo foi deixar ele colocar, ele fez uma besteira gravíssima, que agora o Salmo 109 está sobre a vida dele. Porque nós profetizamos Salmo 109 contra todo aquele que tentar prejudicar de alguma forma essa obra do Senhor Deus, que não é nossa, não é pra gente, não é pela gente que a gente faz isso aqui. É pela obra do Senhor, a palavra do Senhor, o reino do Senhor, a justiça do Senhor. Então tudo bem, nós temos 3 anos naturalmente para poder, ó, VAP, pronto. E aí não vai falar assim, mas a igreja foi cruel, não. Porque é falta de caráter e é uma coisa horrível. Você está ouvindo a gente falar assim, ó, todas as autoridades sabem que nós estamos aqui. E detalhe, vocês não sabem, todos os telefones do mundo que saem, todos eles são grampeados. Todos eles são grampeados, cara. Em qualquer lugar do mundo que você ligar um telefone, as operadoras dizem assim, ó, tá em tal lugar, rapaz. Qualquer lugar. Todos os telefones, eles têm uma sequência de números, todos eles têm. É rastreador na hora. Exatamente. A gente está aqui sempre dando a oportunidade para todo mundo interagir, não faça isso, participar. Porque a gente pode achar vocês em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E a gente vê que ele é tão sem caráter que ele vai lá, faz o comentário dele, depois ele vai lá e apaga, como se ninguém tivesse visto. Para ver como é que ele não sustenta a palavra, aquilo do qual ele está trazendo. O negócio é fazer um desafio, mas você já está aqui carimbado já, tá? Exatamente. Então, ou você se retrata, tem muito tempo, vai lá, pensa, deixa ele que, quando os advogados estiverem de bobeira, a gente procura ele. Vamos embora. Outro aí. Mano. O tempo acabou, mas eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite. Entram todos lá no privado e pede realmente uma igreja física aí para poder chegar em qualquer lugar do município, qualquer lugar do Brasil, para mais glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Entre em contato conosco através do privado, de uma de nossas redes sociais. Peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, seja seu bairro, município, estado ou país. Faça a sua obra para com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo que nós trazemos é aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Vocês querem tirar suas dúvidas de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no meu canal, @MileOfertaDin. Nessa rede social, você encontra as informações na descrição da live. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Entre em contato com as autoridades políticas, com os empresários e até mesmo com os moradores de rua da sua região, pois estamos aqui para trazer um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para que todos sejam ainda mais abençoados. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus e meu muitíssimo amém. Aguardo vocês nas próximas lives.